Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor abençoe o seu momento, que o Senhor fale no seu coração, nesse maná de hoje, que está no capítulo 4 do livro de Jeremias. Jeremias, isso. Às vezes eu confundo com Zacarias, mas já estamos na 54ª temporada, estamos lendo Jeremias. O profeta chorão, o menino chorão que achava que não tinha condições de fazer as coisas, o Senhor falou: vai que eu vou encher a sua boca. Temos 31 versículos. Vamos, abre o seu coração, em nome de Jesus. Abre o meu coração também, Senhor. O Senhor volta, o Senhor, Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos. Acabe com eles, seja fiel a mim. Então, sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu os abençoe, e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada para plantar, e não semeiem as sementes no meio dos espinhos. Pois o povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. O que o Senhor está falando aqui? Vou trazer o microfone para cá. O que o Senhor está falando aqui? Que Judá estava disfarçando que era cristão. Eles estavam fingindo ser uma pessoa que eles não eram. Como a gente descobre isso aqui, ó? Versículo 3. Deus diz ao homem da tribo de Judá: passem o arado na terra, que não foi preparada para plantar, e não semeie a semente no meio dos espinhos. Não adianta você querer fingir que você é um cristão, uma pessoa de Deus, se você está cheio de espinhos, cheio de maldade no seu coração. Cheio de maldade na sua vida, no seu coração. O Senhor te conhece, o Senhor sabe o que você está fazendo, se é verdade, se é mentira. Então, não adianta você jogar a semente numa terra suja, num lugar sujo, cheio de espinhos. Você precisa passar pelo processo de purificação do Senhor. Processo de que dói, todo processo dói. Você tem que passar por aquele rolo que fala, né? Você tem que passar pelo processo de conversão, você tem que passar pelo processo de conhecer a Deus, de entender o que Ele quer para a sua vida, de limpar o seu coração mesmo, de voltar ao primeiro amor do Senhor, para que depois a semente seja plantada no seu coração, porque senão você jogar a semente num lugar sujo, vai morrer, não vai adiantar nada. Você precisa purificar, você precisa parar de pecar, você precisa parar, evitar o máximo possível esse pecado tão constante na sua vida que o Senhor conhece. Ele está te dando um monte de semente, mas está com o terreno sujo. A semente não prospera, ela não frutifica. Você não consegue nada na sua vida, você fica dando murro em ponto de faca. Trabalha, 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 conquista as coisas, ela some. Conquista, ela acaba. Porque está sendo jogada fora a semente, num terreno espinhoso. Você precisa se converter de verdade ao Senhor. Toquem as cornetas em toda a terra. E gritem bem alto e bem claro. Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostre o caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos, não demorem. Do norte, Deus vai trazer a desgraça e a grande destruição. São profecias que a Babilônia, Nabucodonosor, ia entrar lá e ia destruir tudo. Quando fala Reino do Norte, é a Babilônia. Pessoas ruins, más, cruéis. Ladrões, eternos ladrões. Destruíram o templo, levaram as pessoas escravas, roubaram todo o ouro do templo, tudo, tudo, roubaram tudo. Pessoas más mesmo. E aí Jeremias está desesperado, gritando que a profecia está no ouvido dele ali. Ele está ouvindo, ele corram para os abrigos, para as cidades fortificadas, porque a desgraça está vindo. A destruição vai ser grande.
Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com todo o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém mais morará nelas. Portanto, vistam roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. Porque ontem nós lemos que Judá fingia que era crente, fingia que era cristão, fingia que era bonzinho. Sabe aquela amiga falsa que você tem? Ela é uma Judá nesse tempo, né? Aquela pessoa que finge que é legal. Ai, a gente vê tanta essa gente, né? Que finge que é gente boa, que finge que é querido. Mas você percebe que ela não. Se você que é humano, que é pecador igual a ela, percebe, imagine o Senhor. O Senhor percebe que você está fingindo que é. O Senhor conhece seu coração e sabe. Então toda essa destruição vai vir sobre eles, porque eles são fingidos. Na verdade, eles não têm comunhão com o Senhor, eles só fingem que têm. O que adianta fingir que tem? Quando o Senhor tocar as trombetas e vier sobre as nuvens buscar a igreja, a noiva dele, você não vai. Porque ele vem buscar a igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja que só ele conhece. Porque às vezes você olha uma pessoa vestida de crente, de cristão, de bom samaritano, e no fundo ele é podre, cheio de espinho. Mas a aparência dele é bonita. Aí você vê uma pessoa que é toda estragada, toda espinhenta, igual eu, aí você acha essa aí não vai para o céu. Essa aí não é de Deus. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Nós somos a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja de Cristo. Só Ele conhece, por isso não podemos discriminar a religião dos outros, a igreja dos outros. Ah, a igreja usa saia, outra usa calça, outra canta não sei aonde, outra tem a parede preta. Não importa. Todos nós somos filhos do Senhor. E Ele vai recolher a igreja invisível, que são verdadeiramente fiéis a Ele, que só Ele conhece. Só Ele. Quem vai ouvir a trombeta. E aqui Jeremias está desesperado, gritando para o povo se esconder e fugir. Que do norte vai vir a desgraça. Cidades serão destruídas. Lamentem, chorem. Vai ser todo mundo destruído, ninguém vai morar nela. Vistam roupas de saco. O Senhor diz, naquele dia os reis e as autoridades perderão a coragem. Sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Não tem ninguém, nenhuma autoridade, por maior que seja, que não vai mijar nas calças quando o Senhor vier fazer justiça. Não tem ninguém. Não tem ninguém, nem autoridades, nem sacerdotes, nem profetas. Todos serão abalados. Todos mijarão nas calças de terror quando o Senhor vier fazer justiça sobre os filhos dele, sobre a igreja invisível. Aqui o Senhor está fazendo justiça a Judá, que fingia que era servo de Deus, mas adorava um monte de ídolos escondidos lá, aquela terra podre, cheia de santo, de estátua, de pau, de pedra, de tudo quanto é troço, aqueles orgias, assassinato de crianças, adoração de Moloque, aquelas coisas tudo ali que acontecia ali dentro, o Senhor estava vendo, mesmo que fosse escondido. E ele estava falando que vai vir a destruição lá, o rei da Babilônia vai vir destruir tudo, acabar com tudo. Todo mundo vai ficar admirado, até as grandes autoridades vão temer. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem, mandado por Deus, será muito forte. E agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. O Senhor vai varrer, vai limpar, vai tirar todos os sujos, os falsos, os hipócritas, aqueles que se fingem, que te enganam. Tudo que está atrapalhando, que está impedindo a sua vida de prosperar, o Senhor vai tirar. Contextualizando para nós. Todo mundo que te atrapalha, tudo que te incomoda, tudo que te impede de adorar a Deus com sinceridade, com verdade. Todo relacionamento tóxico, todos os vícios, todos os vícios ocultos que você nem sabe que tem,
troço que está te impedindo, o Senhor vai tirar. Ele vai varrer como um vento que separa a palha do trigo. Glória a Deus por isso. Nós acreditamos que o Senhor vai fazer justiça por nós. Olhem, os inimigos vêm vindo como nuvem. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania. E os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração, para que você seja salva. Limpe a maldade do seu coração. Para de pecar. Para de adulterar. Para com esse vício que você tem controle. Até quando você vai continuar com seus maus pensamentos? Olha, o Senhor está te cobrando pelos seus pensamentos errados, pecaminosos, que afastam o teu espírito do Senhor. Pensamentos. Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra a cidade de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. Seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu seu próprio coração. Eu, Senhor, estou falando. Olha que versículo grande. Esse sofrimento, essa agonia, essa pobreza que você está vivendo, espiritual, mental, sentimental, essa solidão, essa tristeza, tudo você que atraiu isso para você por causa do seu pecado oculto. Porque o seu coração está cheio de espinhos, você não quer ser limpado pelo Senhor, você não quer se converter, você não quer ser uma pessoa melhor, você quer continuar com essa coisa ranzinza, com esse pensamento errado que você tem. E aí a sua vida não prospera, fica encalhada como uma muralha na sua frente. Peça ao Senhor para te revelar o que é. Se você já sabe, peça ao Senhor para te libertar disso, para que você possa prosperar. Prosperar. O pecado é que trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Pecado, ele acaba com a sua família, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu emprego, com a sua vida social. O pecado acaba com você no seu próprio condomínio. Tudo é revelado ao Senhor. Tudo. Tudo é revelado no tempo certo. Nada fica escondido, oculto. Limpe o seu coração enquanto é tempo. O Senhor está te chamando. Esse mal está vindo sobre você por causa do seu próprio pecado. Que dor! Olha o Jeremias. Jeremias era um profeta muito humano. Ele não queria a destruição da terra dele. Ele queria a redenção. Ele queria que as pessoas se convertessem, se voltassem, se purificassem. Adorassem ao mesmo Deus que ele estava pregando ali, profetizando. Que dor! Eu não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração! Meu coração está batendo tão forte. Eu não posso ficar calado. Pois eu ouvi a corneta e os gritos de guerra. Deus está revelando para ele. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. Ele está vendo. E de repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando eu terei que ver bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Meu Deus! Deus diz: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não compreendem as coisas. Para fazer o mal, eles são espertos, mas não sabem fazer o bem. Olha que versículo 22 do capítulo 4 de Jeremias. Pode ler aí na sua Bíblia. Talvez com uma leitura diferente, uma explicação diferente, mas é isso, meu povo não tem juízo, não me conhece. São como crianças tolas que não compreendem as coisas. Eu estou falando, eu estou levantando pessoas de toda parte do mundo, em todas as redes sociais, para te chamar a voltar-se para Deus, a se arrepender desse pecado escondido, desse espinho que está na sua alma, no seu coração, porque toda desgraça que está vindo sobre você e sobre a sua família é culpa desse pecado. Eu estou te avisando. Mas o meu povo é como criança tola que não compreende as coisas. Para fazer o mal são muito espertos, mas para fazer o bem, nada sabem.
Então eu olhei, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. No céu não havia luz. Eu olhei para as montanhas e elas estavam tremendo e os montes balançavam de lá para cá. Imagina que agonia desse profeta ver uma visão dessa, ter uma revelação dessa, é muito horrível. Não vi ninguém. E até os passarinhos tinham fugido. Eu vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou que não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros, dos atiradores de flecha, todos sairão correndo. Alguns fugirão para florestas, outros subirão pelas rochas, e todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Porque usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Nossa, por acaso estou de vermelho hoje e com bastante joias. Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitam. E o que eles querem é matá-la. Eu ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto. Um grito como o de uma mulher dando à luz ao seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém respirando com dificuldades, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida. Eles vêm vindo para me matar. Acabou para mim. Acabou para mim. O Senhor está mostrando uma agonia, uma angústia que as pessoas que cometem pecados ocultos, que têm o coração espinhoso, que são pessoas más, cruéis, que se fingem de boazinha para os outros, mas que no fundo são pessoas hipócritas, ruins, má. Tá falando que essas pessoas vão gritar de desespero como uma mãe que dá filho normal, seu primeiro filho, que experimenta aquela dor de parir um filho sem anestesia. Uma dor muito forte. Então, que você se arrependa desse pecado, que o Senhor está te chamando, está te implorando, está usando pessoas para falar com você. Acorda, acorda. Eu não quero que você sofra isso, eu não quero. O Senhor está falando com você, eu não quero. Eu quero que você fique bem, eu quero te prosperar. Não te fiz escravo. Você nunca foi escravo, você foi escolhido desde o ventre. Você é uma pessoa selecionada, especial, muito amado. Jesus voltaria para morrer só por você. Volte-se para o Senhor. Pare com essas coisas que você está fazendo. Pare. A mensagem de hoje, o maná de hoje é: pare com esse pecado. Você vai passar vergonha. Você vai ser destruído e destruir todo mundo ao seu redor. Pense nisso. Beijão. Até amanhã.